Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar sobre coisas que acontecem no ônibus. Hoje em dia, para você andar de transporte público no Brasil, você precisa estar preparado psicologicamente para enfrentar uma aventura, onde você precisa superar obstáculos para chegar em seu destino. A dificuldade começa quando você sabe que você tem que sair, você sabe que tem que ser de ônibus. Aí você já não pode levar a quantidade de coisas que você queria levar e também não pode se vestir da maneira que você queria se vestir. Chega no ponto de ônibus, o tempo começa a mudar e você vê que você não tá com o seu guarda-chuva. E aí começa a chover, você avista um ônibus de longe, já começa a dar sinal pra criatura e começa a imaginar onde que ele vai parar. Isso quando o ônibus para, né? Às vezes ele passa direto e nem tá lotado. Vai saber o porquê. Teve uma vez que eu tava no ponto de ônibus aqui perto de casa e aí eu tava atrasada, queria chegar logo no centro da cidade e comecei a dar sinal pro ônibus que tava vindo. E aí eu vi que ele não ia parar, eu fui um pouquinho ainda na rua, comecei a dar sinal e o ônibus passou reto. Caramba, esse motorista não viu que eu tava aqui, tô dando sinal, a gente tá aqui, tem um monte de gente aqui no ponto de ônibus. Esses motoristas de hoje em dia. O moço chegou pra mim e falou: Viu, moça? Aquele ônibus era escolar. A minha cara foi no chão. Desabei, tinha um monte de gente no ponto de ônibus e eu lá, pagando o mico. Isso aconteceu porque na minha cidade todos os ônibus são amarelos. O escolar é amarelo e o transporte público também é amarelo. Mas vai saber o que tinha na cabeça da pessoa também, né? Por que não mudou a cor? Por isso que eu confundi. Quando o ônibus finalmente para pra muvuca entrar, é aquela coisa que todo mundo quer entrar ao mesmo tempo. Parece que jogaram dinheiro lá dentro, que todo mundo quer aquele funil, empurra, aquele vuca-vuca e você quer entrar, aquela coisa lá. Quando você entra, as moedinhas que você separou tá tudo na mão contadinha, já certinha, vem alguém esbarra em você, cai todas as suas moedas no chão e aí já era, né? Porque você não vai ficar abaixado com a bunda, com a mão. Você não vai ficar abaixado com a cara na bunda da pessoa, né? É meio desconfortável e já vai. A não ser que a moedinha seja de R$1, né? Daí vale a pena, vai. Passando o primeiro obstáculo, que é da entrada, o segundo obstáculo é você atravessar o ônibus por inteiro, porque eu também não sei o que acontece, que as pessoas entram e ficam ali, ó, em volta do cobrador, vai amontoando, daí parece que o ônibus tá cheio, mas o fundo lá tá vazio, porque as pessoas têm preguiça de dar uns 3, 4 passinhos pra ir até o final, e aí você tenta se espremer, né? Moça, dá uma licencinha aqui, a sua mochila, dá uma licencinha, só um pouquinho, só mais um pouquinho pra lá, isso. Obrigado. Pessoas não dão espaço e também não sabem que dois corpos não ocupam o mesmo lugar. E nós mulheres ainda temos que nos precaver pra mãozinha boba, pra encoxada. Será que em algum lugar do mundo já deu certo essas encoxadas aí? Que a pessoa vai ficar apaixonada por ela de um dia para outro depois que levar uma encoxada? Será que já deu certo isso com alguém? Que eu também não consigo entender, né? O que se passa na cabeça dos homens que fazem isso. É aquele ônibus lotado, aquela muvuca que eu acabei de contar pra vocês. Você prevê ali que a pessoa vai levantar, né? Você fica observando, tal, daí aquela pessoa levantou. Aí dá um tempinho com o banco vazio, né? Você fica olhando pra outra pessoa que tá olhando pro mesmo lugar. E aí eu vou, ele vai, eu vou, ele voa, ele... Aí entra uma senhora e senta no lugar que a gente tava disputando mentalmente. Mas é isso aí, gente. Tem que dar preferência sim. Mas nessa mesma história de ônibus cheio, eu estava voltando da escola com a minha amiga e tava um frio que só vendo, e a minha mão fica petrificada quando tá gelada. E eu lá, morrendo de frio no ônibus, tinha uma criatura na minha frente que tava de blusinha, de alcinha, a cintura de fora, que piriguete não sente frio. Eu peguei os meus 2 dedinhos empetrificados de gelo, encostei na cintura da criatura, ela fez: oi! Olhou pra trás com cara de bravo, olhando. Tava eu e minha amiga. E ela não tinha visto que eu fiz isso e eu comecei a disfarçar. Ônibus andando, ela olhando pra trás, com cara de brava, olhando pra um lado, olhando pro outro. E a minha amiga Pata ficou... Tá na cara que foi ela que fez, né? E não foi eu. Hoje a gente conta essa história e sempre ri, porque ela é a culpada. Ela sempre é a culpada. Em tudo. Em ônibus lotado também tem o motorista que nunca vê a lombada, o motorista que faz a curva como se estivesse no Interlagos, o motorista que abre a porta com o ônibus em movimento e nem tem ponto perto, e isso já aconteceu. E onde eu estava? Na porta, com o ônibus lotado. A porta abriu, prendeu meu braço no ferro e girou
a minha unha do dedão do pé. O negócio que gira a porta pegou em cima do meu dedo assim, ó, e deslocou a minha unha do lugar. Foi tenso, sim, Como se já não bastasse a dor da porta abrir, eu ia ter que superar a dor da porta fechar também, porque a minha unha tava embaixo e ia deslocar mais ainda a minha unha. E aí começou aquele alvoroço, a minha irmã começou a xingar o motorista, começou a xingar o cobrador, começou a xingar todo mundo. Quando eu vi, o ônibus inteiro tava xingando o motorista e aquela coisa louca, que até me emocionou. Mas doeu pra caramba e depois de 2 meses a minha unha caiu. Quando você consegue sentar no ônibus, tem aquela pessoa que tá em pé e fica olhando o que você tá fazendo. Tá no celular, a pessoa fica olhando suas mensagens, tá lendo um livro, a pessoa quer ler junto com você e ela vai vindo cada vez mais pra cima de você. Ô povinho curioso, viu? E quando a pessoa tá contando uma história com a amiga dela no banco de trás ou no banco da frente, e aquela história tá interessante, né, tá cativante, e você quer ouvir o que tá acontecendo, e aí você vai vindo mais pra frente, e aí chega no ponto da criatura, ela vai e não termina de contar a história. Ô povinho curioso, viu? Tem também aquelas pessoas que você tem que colocar ela pra dormir, né? Até a pessoa encostar finalmente a cabeça dela no teu ombro. Eu não vou me mexer porque senão ela vai acordar e eu não queria acordar ela, mas eu nem sei quem é ela, quem que é essa pessoa, e aí você fica petrificada. Finalmente chegou a hora de descer. E quando essa descida é numa estação de trem ou no terminal de ônibus, e eu não sei o porquê que as pessoas não conseguem entender que pra você sair do ônibus, elas têm que sair da frente, porque elas querem subir. E pra elas subirem, elas vão ter que deixar eu descer. E aí nem eu desço e nem ela sobe. Teve uma vez que eu era criança, assim, né? Eu tava com a minha mãe no ônibus e eu tava meio passando mal. O ônibus parou e eu já fui correndo descer, porque eu tava com o estômago embrulhando, tava passando mal. E na mesma pressa que eu tava pra descer, a pessoa tava pra subir. O que aconteceu? Eu não desci, ele não subiu. Vomitei tudo em cima do cara. Vai, apressadinho. Fica na frente. Já aconteceu com vocês? Vocês estarem num trem super lotado e aí você nem quer descer naquela estação, e aí aquela multidão, todo mundo quer descer e quer passar naquela porta, que você acaba indo, né, sem fazer esforço nenhum. Vai por osmose, todo mundo vai indo, você vai junto, porque não tem opção. Tem gente na frente, atrás, dos lados. Eu poderia falar também daquela pessoa inconveniente que nunca ouviu falar em fone de ouvido. Poderia falar também daquela pessoa fedorenta, sovaco podre, que não conhece desodorante, não conhece um banho, que ela nunca consegue um lugar pra sentar, sempre tem que ficar em pé lá, ó, os bração, exalando o odor da criatura pra todo lado. Do dia que está chovendo e ninguém abre o vidro, fica todo mundo compartilhando aquela estufa de bactérias, onde todo mundo tosse, todo mundo espirra, todo mundo peida, todo mundo arrota e fica aquele cheiro, aquele aroma. Vamos abrir os vidros, gente, uma frestinha. A água não vai derreter, o frio não vai congelar, não. Aquela mulher que sai com o cabelo pingando, e aí o cabelo dela é grande e vai esparrando em você, né? Aquelas pinguinhas de água assim, ó, tudo cheio de creme, tudo encebado, aquela coisa nojenta. Ah, e ainda tem o cobrador, que fala pra você: moça, você vai descer logo? Se você quiser, você pode descer pela frente, fica mais fácil pra você. Nossa, quanta gentileza. Aí ele pega o seu dinheiro e não gira a roleta. Vamos parar de falar de coisa chata, né? Vamos falar de coisa legal. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no meu canal pra você acompanhar os novos vídeos que estão por vir. Se você quiser assistir os meus vídeos que já postei, eles vão aparecer aqui do lado. E aqui do meu outro lado vai aparecer as minhas redes sociais pra você me seguir. Tchau, tchau!